Todas nós continuamos a sofrer preconceitos e de enorme gravidade. A Procuradora-Geral da República afirmou que esse crime não vai ficar impune. Não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseadas no gênero. Não há segurança pública sem justiça criminal. Nós precisamos afastar algumas ideias, eu diria alguns traumas que o Brasil vem repetindo. A operadora de telefonia tem obrigação, sim, dona Maria de Fátima, de mandar a fatura para o seu endereço. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário devem ser destinados para candidaturas de mulheres. Pelo ineditismo da matéria, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, começou a sessão plenária desta quinta-feira com o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADI, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, questiona um dispositivo da lei eleitoral que estabelece percentuais para aplicação de recursos do fundo partidário em campanhas eleitorais de mulheres. O limite de recursos previstos para as mulheres hoje, por lei, é de no mínimo 5% e no máximo 15% do fundo partidário. A PGR sustentou que o pleito eleitoral feminino deve se equiparar ao masculino. O relator ministro Edson Fachin acolheu o pedido da PGR por entender que o dispositivo fere o princípio da isonomia. Para o relator, não existe democracia quando os percentuais de recursos para campanhas de homens e de mulheres são diferentes. Em virtude, pois, desse princípio, dessas regras, do princípio da igualdade e dessas regras sobre recursos, não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseadas no gênero. Por se tratar de uma questão de gênero, foram longas as discussões. E esse acabou sendo o único julgamento realizado no plenário da Corte. Apesar dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio terem divergido parcialmente do relator, por maioria o Supremo decidiu que a limitação de percentual do fundo partidário para as mulheres candidatas fere o princípio da igualdade e julgaram a ação procedente. Apesar dessa previsão da Lei 9.504, nós, nesses últimos 20 anos, não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres. As candidaturas femininas, elas devem gozar dos mesmos instrumentos que viabilizam as candidaturas masculinas, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, o princípio democrático, o princípio da não discriminação e também o princípio do pluralismo político. Você ser tratado diferente, não porque não possa fazer igual, por exemplo, no campo do direito, mas porque é mulher. Então, já se olha com preconceito, uma discriminação que passa pelo olhar. Que a Constituição brasileira possa ser lida por homens e mulheres com a igual certeza da eficácia dos direitos ali postos. Durante a sessão plenária, os ministros se manifestaram sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco na última quarta-feira no Rio de Janeiro. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, falou ainda sobre os ataques discriminatórios que vitimizam mulheres de todas as classes no Brasil. De forma crua, perversa, cruel, faz com que a gente tenha que ter muita força para continuar a acreditar num marco não civilizatório, mas um marco de humanidade do período que nós estamos vivendo. Todas nós continuamos a sofrer preconceitos e de enorme gravidade. Infelizmente, se há algo que é, no pior sentido, democrático, é o preconceito contra nós mulheres, o que representa um grande sofrimento. Milhares de pessoas protestaram na noite dessa quinta-feira em diversas partes do país contra a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No Rio de Janeiro, uma multidão se reuniu em frente à Assembleia Legislativa. O ato seguiu até às 3 horas da manhã. Manifestantes levaram flores, cartazes e pediram justiça. Em São Paulo, o protesto fechou a Avenida Paulista. Velas foram acesas em uma procissão até a Rua da Consolação. Foram distribuídas ainda mensagens de resistência contra o preconceito.
Brasília, o ato foi na Câmara dos Deputados. Uma manifestação emocionada de parlamentares e representantes de movimentos sociais. Todos seguiram até o plenário com faixas de luto e flores. Marielle presente! Marielle presente! Marielle presente! Marielle presente! O corpo da vereadora Marielle Franco foi enterrado no fim da tarde de ontem no cemitério do Caju. Na chegada do caixão, houve muita comoção e aplausos. A Polícia do Rio investiga agora a participação de um segundo carro no crime. De acordo com a apuração, um veículo já estaria parado na porta do evento que Marielle participou antes de ser assassinada. Em uma nova perícia, ficou constatado que 13 disparos atingiram o carro em que a vereadora estava, 9 na lataria e 4 no vidro. A principal linha de investigação continua sendo a de execução, já que os criminosos fugiram sem levar nada. Hoje, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, falou com o Jornal da Justiça sobre a morte de Marielle. É, sem dúvida nenhuma, um crime cometido contra a sociedade brasileira e o Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil espera efetivamente respostas rápidas e contundentes por parte das autoridades no sentido de elucidar este crime e punir de maneira exemplar os seus autores. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também comentou o caso. Acho que o que vai prevalecer para que a gente consiga encontrar uma solução, não apenas para esse caso, mas para tantos assassinatos no Brasil, é o equilíbrio e as condições para que o Estado como um todo e todos os estados que vivem a mesma crise tenham condições de cumprir o seu papel, investigação e, de fato, combater o crime organizado que vem tirando muitas vidas no Brasil. A Procuradora-Geral da República foi ao Rio de Janeiro prestar solidariedade e apoiar as investigações da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Raquel Dodge afirmou que o Ministério Público vai acompanhar todas as apurações e que os responsáveis serão punidos. A mais recente função da vereadora era a de fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Antes disso, Marielle Franco, 38 anos, negra, feminista, foi assassinada a tiros. Um crime com características de execução. O Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público entraram na luta contra esse crime brutal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu no Rio de Janeiro com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen, promotores e conselheiros integrantes das duas instituições. Além de prestar solidariedade às famílias da vereadora e do motorista dela, que também foi morto, Dodge ressaltou que quer acompanhar de perto as investigações sobre o caso. A Procuradora-Geral da República afirmou que esse crime não vai ficar impune. Expressou total apoio ao MP do Rio e disse que não vão faltar recursos e meios para que o duplo assassinato seja desvendado. Raquel Dodge ressaltou ainda que a união entre os ministérios públicos vai ser fundamental para isso. Dodge reforçou a importância da Polícia Federal para ajudar nas investigações e disse que espera uma resposta rápida. Esse é um caso que precisa do apoio de todas as forças investigatórias e certamente a participação da PF é importante, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em áreas relativas a crimes federais. E para falar mais sobre o tema, nós conversamos com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui nos Estúdios da Justiça. Olá, obrigada, boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço a presença aqui. Doutor Antônio, o fato de ser um crime contra uma representante eleita do povo, no caso da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, isso é que dá a dimensão dessa repercussão que chega a ser, inclusive, internacional em relação a um atentado ao próprio processo democrático, à própria democracia? As eleições, elas garantem que as pessoas façam escolha pelos seus representantes. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma vereadora, a quinta mais votada do Rio de Janeiro, salvo engano pelas informações da presidente Carmen Lúcia, a mulher mais votada do Brasil nas últimas eleições municipais. Então, o atentado contra ela, o homicídio, o assassinato, é também um pouco um atentado àqueles que votaram nela e àqueles que veem na vereadora a sua representante, mulher, negra, com um papel muito forte na defesa dos direitos humanos. Isso representa, de fato, um marco histórico negativo na história do país.
Então, a repercussão internacional da morte da vereadora Marielle é porque não é apenas a morte de uma pessoa, é um atacado a tudo aquilo que ela representa, a tudo aquilo que ela ecoava em termos de ideias dentro da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, mas também no Brasil e no exterior. Ela tinha um reconhecimento pela sua atuação em âmbito internacional e isso é relevante na hora de analisar negativamente esse fato. Agora, doutor Rodrigo, a OAB emitiu nota em solidariedade à família, pediram rigor nas investigações. Agora, como poderá ser a atuação efetiva da OAB em relação à investigação desse crime? A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das principais representantes da sociedade civil organizada. Então, quando nós estamos falando de um crime de repercussões não apenas nacional, mas também internacional, relacionado à defesa dos direitos humanos, nós temos o papel de fazer a defesa de que essas investigações sejam rigorosas, de que os culpados sejam responsabilizados. Claro, sempre primando pela ampla defesa, pelo contraditório, para que as pessoas acusadas possam ter os seus direitos, o direito ao devido processo legal garantido, mas a OAB entende que esse marco legal, esse marco histórico negativo da história do nosso país, precisa ser apurado com o máximo rigor. E é isso que todas as notas de todas as seccionais vêm dizendo. Nós compreendemos a importância desse assunto e vamos lutar para que toda a investigação seja feita com muita transparência. Como vimos na reportagem, a participação da Polícia Federal no processo de investigação. O que é que isso significa? Significa que o crime da Marielle ele sai do âmbito estadual. Ele não é apenas um problema da cidade do Rio de Janeiro, nem do estado do Rio de Janeiro. Então, a Procuradora-Geral da República já demonstrou esse entendimento, diversos outros atores do Poder Judiciário brasileiro também, e nós compreendemos que todas as participações necessárias e possíveis das polícias investigativas, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, possam ajudar a fazer com que esse crime não fique impune, mas sim que nós consigamos identificar os responsáveis por esse crime, os responsáveis por esse atentado à democracia brasileira. Agora, esse crime impõe desafios, né, em relação ao combate à violência, tendo em vista que os criminosos, eles estão muito bem organizados, né, no Rio de Janeiro e em toda a parte do Brasil. E chama ainda a atenção que essa violência é uma violência que ela tem dados estatísticos muito preocupantes. A cada 100 homicídios cometidos no Brasil, 71 vítimas são negras. Nós temos um crescimento, o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstrou em 2017 que há um aumento de 18% do homicídio de negros e contra negros e há uma redução do homicídio de não negros. 65% das mulheres assassinadas no Brasil também são negras. Então, nós temos aí estatísticas que demonstram que existe um fenômeno social bastante relevante que precisa ser apurado para que esse crime ele sirva também como um símbolo da luta contra a violência no Brasil e também especificamente da luta contra a violência contra os negros. Há um momento de comoção muito grande por uma série de fatores, inclusive pelas questões políticas, particularmente em um ano eleitoral. A OAB pretende acompanhar justamente esse aspecto para que haja um processo de lisura nas investigações, sem que seja uma investigação técnica, sem que seja uma investigação muito influenciada por questões políticas que podem incidir sobre o caso? Desde que seja política boa, por exemplo, a vereadora ela tinha uma série de pautas na defesa dos direitos humanos, na defesa das mulheres, na luta contra a violência. Se todas as pautas defendidas pela vereadora, as pautas boas, para que elas sirvam de um estopim, digamos assim, para uma discussão mais séria, mais aprofundada desses temas, a OAB vai estar ao lado desse tipo de debate. Não um debate partidarizado, não um debate dentro da ideologia negativa, mas sim um debate para que a nossa Constituição possa firmemente ser aplicada no respeito à dignidade de todas as pessoas. Assim seja, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Até. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, juízes criminais estão em Brasília para discutir o enfrentamento ao crime organizado. Não há segurança pública sem justiça criminal. Nós precisamos afastar algumas ideias, eu diria alguns traumas que o Brasil vem repetindo. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, recebeu a denúncia contra os deputados da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani,
Paulo Melo e Edson Albertassi. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Evelyn Araújo, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, Evelyn. Oi, Cadu, boa tarde. Agora os parlamentares passam a ser réus pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o TRF2, há fortes indícios da participação deles nesses crimes, por isso a denúncia foi aceita. Os deputados foram presos preventivamente em novembro do ano passado, durante a Operação Cadeia Velha, que desvendou aí um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A prisão deles também foi mantida. É com vocês no estúdio. Obrigado, Evelyn. Rafaela. Mais de 200 juízes criminais estão em Brasília, no segundo Fonajus, um fórum para discutir, entre outros assuntos, o enfrentamento ao crime organizado. Ministros do Supremo participam do evento, que termina amanhã. Na abertura do evento, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, falou sobre a importância dos magistrados para a construção da sociedade. Citou que o país vive um momento em que a atuação dos juízes criminais se torna cada vez mais importante para o cumprimento da legislação penal. A exigência social de firme atuação dos juízes criminais não pode, em hipótese nenhuma, esterilizar a sua imparcialidade, princípio basilar do processo penal. O clamor público, definitivamente, não deve ser o azimute a orientar uma decisão judicial. Na verdade, os homens dependem mais da justiça do que da lei. Muito mais do juiz que do legislador. A palestra magna do evento foi do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele ressaltou que é necessária uma atuação mais forte, ágil e dura da justiça criminal para refletir de forma eficaz e eficiente na segurança pública. Não há segurança pública sem justiça criminal. Nós precisamos afastar algumas ideias, eu diria alguns traumas que o Brasil vem repetindo. O Brasil repete há mais de 30 anos, a Constituição agora, dia 5 de outubro de 88, faz 30 anos. Nós temos 32, 33 anos de reabertura democrática, mas é repetido que qualquer tratamento rigoroso com criminalidade é questão de ditadura. O segundo encontro do Fórum Nacional de Juízes Criminais segue até sábado. O evento reúne mais de 200 magistrados do Brasil e também convidados de outros países. Enfrentamento ao crime organizado, audiências de custódia e superlotação dos presídios são alguns dos temas que serão tratados nos 2 dias. O avanço da criminalidade organizada, o alcance hoje da jurisdição em relação a detentores de poder social, econômico, político, tudo isso faz com que cresça a importância do direito penal, do direito processual penal. O Superior Tribunal de Justiça mantém demissão de servidor público acusado de enriquecimento ilícito. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o pedido de um engenheiro civil demitido do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, que queria ser reintegrado ao serviço público. Ele foi exonerado após suspeita de enriquecimento ilícito. O homem era ex-chefe da Coordenadoria Estadual do Departamento em Pernambuco. Ele foi acusado após ter um aumento patrimonial incompatível com os rendimentos que recebia. De acordo com o processo, o ex-servidor chegou a movimentar quantias 5 vezes maiores que a renda declarada, além de ter adquirido, junto com a esposa, 27 imóveis em 5 anos. Após a conclusão do processo administrativo disciplinar, o engenheiro foi demitido pelo ministro da Integração Nacional. Ao tentar anular a demissão na Justiça, o ex-servidor teve os recursos negados em todas as instâncias. No STJ, o relator, ministro Benedito Gonçalves, manteve a decisão. O magistrado explicou que o recorrente ofereceu argumentos genéricos que não permitem a exata compreensão da controvérsia. Além disso, segundo o relator, a revisão do caso exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ.
Juízes de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 20 de março no curso online de depoimento especial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. Com foco em crianças vítimas de violência, o método de escuta, recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2010, se tornou obrigatório no ano passado. No depoimento especial, a criança diz o que aconteceu para um profissional capacitado em um ambiente lúdico com brinquedos. A conversa é gravada para que o menor não precise repetir o relato e reviver o trauma que sofreu. Em 2017, este curso online capacitou 487 juízes. A nova turma começa no dia 16 de abril. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Eu Consumidor, o que fazer quando a fatura de telefone chega sem o detalhamento do que foi consumido? A operadora de telefonia tem obrigação, sim, dona Maria de Fátima, de mandar a fatura para o seu endereço. A gerente de uma empresa de TI vai receber R$30 mil de indenização. Ela foi obrigada a trabalhar durante a gravidez de risco, mesmo tendo um atestado médico. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia condenado a empresa ao pagamento de R$10 mil à trabalhadora. Para o TRT, a empresa desrespeitou a legislação trabalhista ao não permitir o afastamento da trabalhadora, mesmo com a apresentação de atestado médico, que indicava gravidez de risco. Segundo a trabalhadora, ela avisou a chefia sobre o risco de ter parto prematuro, mas mesmo assim teve que continuar a trabalhar. Por causa do estresse vivenciado no trabalho, o filho acabou nascendo antes do tempo. Já a empresa alegou que a criança não apresentou qualquer sequela com o parto. No Tribunal Superior do Trabalho, a empregada pediu para aumentar o valor da indenização, sustentando que a empresa é uma multinacional, com mais de 1.000 empregados somente no Brasil. A relatora na 2ª turma, ministra Maria Helena Malman, afirmou que ficou comprovado no regional que a trabalhadora teve que prestar serviços, mesmo estando com atestado médico, para prevenir complicações no parto. Por isso, levando em conta o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da condenação, a ministra determinou o aumento da indenização para R$30 mil. A decisão foi unânime. As operadoras de telefonia oferecem aos clientes a possibilidade de receber a fatura pela internet ou mesmo pelo celular. Mas o que pode ser uma facilidade vira um transtorno para muita gente. É que as operadoras enviam apenas o código de barras e o valor a ser pago. E o cliente fica sem saber o que realmente consumiu. É o que está acontecendo com a dona de casa, Maria de Fátima. Veja agora no quadro Eu Consumidor. Estou com 7 meses que eu estou indo pagar a conta do telefone pela Lan House, que eu chego lá, eu pego a conta do telefone para pagar, eles me dão apenas o código de barra e o valor da fatura que eu tenho que pagar. Então não tem mais nada detalhado, eles não mandam mais conta, eu tenho que pagar aquilo que eu gasto. Inclusive eu nem estou gastando mais, que até o telefone eu tirei da tomada para não gastar. A operadora de telefonia tem obrigação, sim, dona Maria de Fátima, de mandar a fatura para o seu endereço, a não ser que vocês tenham combinado uma outra forma, como a internet. No Distrito Federal, a conta deve ser enviada com antecedência mínima de 10 dias do vencimento, como manda a lei. Como o problema se repete todo mês, o advogado Humberto Valim recomenda uma reclamação formal na empresa. Dona Maria de Fátima, sugiro que a senhora formalize por escrito, através de uma carta, de uma correspondência, com aviso de recebimento. Diga nessa correspondência o que está ocorrendo e exija que a senhora passe a receber a sua fatura, o seu boleto, antecipadamente em papel na sua residência. Se a operadora estiver cobrando juros e multa, também procure a empresa para pedir a retirada. Se eventualmente esta empresa, a senhora não pagando, cobrar juros e multa,
pelo atraso, a senhora não deve pagar. É direito da senhora pagar o valor constante na data do vencimento, porque a falha, o erro da prestação de serviço foi do fornecedor. Eventualmente, se a senhora pagar o boleto e for necessário, até obrigatório pagar juros e multa, pague e faça uma notificação. Se ainda assim a empresa não resolver o problema, o caminho é procurar o PROCON. O consumidor deve se dirigir ao PROCON, formalizar uma representação. Caso esse fornecedor tome alguma outra medida drástica, como negativar o consumidor por conta de um atraso que ele não foi responsável, deve procurar um advogado da sua confiança e ajuizar uma ação de indenização de danos morais, porque não é cabível negativar um consumidor por eventual atraso proporcionado por não fornecimento do boleto, da forma alternativa de pagamento que este fornecedor não deu. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grava uma história legal no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anota aí, é o 61 DDD de Brasília, 99266116. O nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Para você, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. E continue com a gente aqui na TV Justiça.